Bom, a gente vai agora para Brasília. O Tribunal de Contas da União pede agilidade ao Ministério da Saúde para evitar a perda de quase 28 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 que vencem até o final de agosto já. Paola Cuenca de novo aqui com a gente. Onde estão essas vacinas? Por que aconteceu isso de deixar chegar a esse ponto e quase perder esses imunizantes que foram tão difíceis de serem conquistados? Essas vacinas elas ainda estão sob o controle do Ministério da Saúde, porque a revelação a respeito dessas quase 28 milhões de doses que podem vencer até o final de agosto foi feita por meio da Secretaria de Controle Externo em Saúde, no momento em que eles fizeram uma auditoria no mês passado, ali no Departamento de Logística em Saúde. Então são doses que ainda devem ser distribuídas aos estados e também aos municípios. A maior parte dessas doses, cerca de 26 milhões de imunizantes, são de AstraZeneca e o restante são da Pfizer. Juntos, todos esses imunizantes, caso eles venham a vencer, somariam um prejuízo de cerca de 1,230 bilhão de reais aos cofres públicos, já que foi um dinheiro investido nesses imunizantes e que então seria jogado fora, já que com as vacinas vencidas não é possível mais fazer a aplicação em toda a população. Isso acontece por conta da campanha de vacinação que nesse momento está estagnada. Não há um avanço muito expressivo a respeito das pessoas tomarem a sua dose de reforço. E nesse sentido, para a gente também evitar que essas vacinas acabem sendo vencidas ali, perdão, meu fone caiu aqui, mas para evitar que essas doses de vacinas elas acabem vencendo nos estoques do Ministério da Saúde, é importante que a população tome a sua dose de reforço. Algumas pessoas ainda não tomaram sequer a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 e é importante se proteger, principalmente nesse momento em que a transmissão do vírus está atingindo patamares mais elevados. Por exemplo, aqui em Brasília, nesse feriado de Corpus Christi, a gente começa, inclusive, a fazer a vacinação da segunda dose de reforço para as pessoas acima de 40 anos. O anúncio sobre essa nova etapa de vacinação foi feita ontem pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e agora a gente começa a fazer essa vacinação já no feriadão. Quem é daqui de Brasília e quiser já aproveitar esse feriado para se vacinar, garantir a sua imunização, existem 4 postos de saúde que vão atender. A UBS 1 da Asa Sul, UBS 5 de Taguatinga, UBS 2 de Ceilândia e UBS 2 de Sobradinho 2. Então, para a gente evitar essa perda de recursos para os cofres públicos e também para garantir a imunização contra a Covid-19, é importante que as pessoas vão até os postos para garantir as suas doses de reforço, a sua vacinação. Claro, fica aí o alerta, valeu, viu, Paola? Agora, Diogo Schelp, 28 milhões de doses é muito imunizante, né? Uma quantidade bem alta e o prejuízo provável também de cerca de 1 bilhão, um pouco mais de reais. Por que será que chegou a esse ponto? Será que dá tempo ainda de aproveitar esses remédios todos? Sim, com certeza, Adriana. É óbvio que há aí um componente de logística, de planejamento, mas há também essa desaceleração na vacinação em geral da população. Houve uma queda no interesse, obviamente acompanhada pela queda também nos indicadores de mortes e de novos casos de Covid-19 nos últimos meses, que por sua vez foi resultado em grande parte justamente pela vacinação, né, que atingiu aí níveis muito importantes no Brasil. A gente precisa lembrar que o Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo, e isso é resultado de décadas de uma percepção da população brasileira de que vacinar-se é muito importante. O PNI, o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, é muito importante, é um trabalho que vem sendo realizado desde a década de 70 e que criou na população brasileira essa cultura, né, essa percepção de importância da vacinação. Agora, ainda há, como disse a Paola, uma parcela dos brasileiros que não tomou a terceira dose, a dose de reforço, e até aquelas que não tomaram a segunda dose. Então, é óbvio que nesse momento, na semana passada, por exemplo, eu levei minha enteada para tomar a dose de reforço e percebi que há um interesse maior. Os postos de saúde já estão começando a ter um pouco mais de fila para vacinação, e isso é um resultado justamente do fato de que nas últimas semanas o número de casos aumentou bastante, e isso pode ser combatido também com uma ida a essas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, a dose de reforço, aos postos de saúde.
Há vários fatores aí que podem ser colocados quando a gente discute o porquê da queda no interesse, digamos assim, das pessoas pela vacinação. Um deles é que a própria variante Ômicron provoca mais contágio, e isso vem sendo dito desde janeiro, quando essa variante começou a ser registrada no Brasil. Todos os médicos, todos os cientistas que estudam efetivamente Covid desde o início da pandemia e estudam também as vacinas desde que elas vieram para o mercado, dizem que essa variante ela era menos agressiva, e muito mais contagiosa, e também. Pessoas com máscara, pessoas com 1 dose, 2, 3, 4 doses, pegam Covid agora com essa variante. A gente está aí com o caso mais recente do ex-presidente Lula, que acabou de sair da quarentena, mesmo tendo todas as doses de vacina, doses de reforço. Nos Estados Unidos, Anthony Fauci está passando pela mesma situação, 4 doses de vacina, isolado por causa de Covid. Agora, poucos casos graves e menos ainda internações e mortes. O que se diz e se divulga muito pouco no meio médico, o que se diz a respeito dos internados e dos mortos por Covid com a Ômicron, é que invariavelmente tem mais de uma comorbidade, idade muito avançada, saúde bastante fragilizada. Então, esses grupos realmente precisam de muita proteção, não só da vacina, mas do isolamento, do lockdown, né? Esses precisam fazer o que se dizia lá atrás do isolamento vertical. Esses precisam estar isolados e protegidos, inclusive da própria família com quem eles moram. É triste, mas tem que ficar isolados dentro de casa, porque as transmissões se dão especialmente no ambiente doméstico, e os lockdowns todos ao longo do mundo provaram. Agora, em relação à vacinação, eu tenho um dado aqui de ontem, porque saiu um estudo fazendo os levantamentos e mostrando a inefetividade da vacina para a Ômicron especificamente. Aqui, ó, Israel está com 72% de vacinados, Dinamarca 83%, Islândia 81%, Canadá 86%, Finlândia 84%, Japão 82%. Então o Brasil não está mal. O Brasil realmente está num ranking bem bom aí comparado com o resto do mundo. A Nova Zelândia 84%, a Austrália 87%, e assim vai. Então vários países, inclusive mais desenvolvidos que nós, que compraram vacina ou receberam vacina antes por terem uma população menor, então pediram uma quantidade menor e receberam uma quantidade que era suficiente para vacinar a maior parte da população antes do Brasil. O Brasil teve que fazer todo aquele escalonamento por idades e tudo mais, estão na mesma situação vacinal que nós. E a Ômicron se espalhou da mesma forma por esses países também, e da mesma forma não está registrando um número de mortes e de internações grande como nas outras variantes. Então tem todos esses componentes. E o principal, que é o que eu venho dizendo aqui desde o começo, porque eu acompanho de perto os grupos de voluntários, de médicos voluntários que atendem as pessoas com efeitos adversos. Os efeitos adversos estão divulgados aí, as próprias farmacêuticas já mudaram bastante a bula, vão acrescentando a quantidade de efeitos adversos, e as pessoas têm medo, obviamente. Ao mesmo tempo que não vem mais o risco tão iminente, de nada tão grave, tem medo dos efeitos adversos. E aí, só para falar do valor que foi anunciado aí na reportagem, se essas vacinas se perderem, cerca de R$1 bilhão de prejuízo, né? Quem paga os tratamentos médicos das pessoas que estão com problemas crônicos, provavelmente advindos das vacinas, muitos deles já confirmadamente vindos das vacinas, por análises científicas de exames da altoheparina 4, por exemplo, que detecta a questão dos efeitos adversos para problemas de coagulação do sangue, e não estão tendo atendimento no SUS. Porque o SUS, os médicos têm medo de associar qualquer efeito adverso à vacina, com medo do cancelamento que vem sendo feito sobre as pessoas que ousam questionar. Eu sei que o Diogo não concorda com nada do que eu estou dizendo, mas eu queria saber, Diogo, com quantas pessoas você conversou e com quantas você convive que sofrem efeitos adversos de vacina, dessa vacina especificamente. A gente não está falando de outras, não está falando de PNI, não está falando do tanto que o brasileiro é sim engajado com vacinação, de vacinas seguras, com todas as etapas de teste concluídas e colocadas de forma muito transparente para a população. Cristina, o número de pessoas que têm efeitos adversos graves que você possa conhecer não tem o menor valor estatístico, o menor valor científico, não tem Diogo. O menor valor estatístico. O que se deve observar é o dado estatístico geral da população, tá? Aquilo que se chama em ciência de
casos anedóticos. Sim, anedótico não é de piada, anedótico é porque é específico, é pontual e individual. Isso não tem valor estatístico nenhum. O custo-benefício da vacina é que precisa ser analisado. E as reações adversas graves são raríssimas, raríssimas. Isso foi atestado pelos órgãos internacionais, inclusive americanos, pela Anvisa, aqui no Brasil também. Então, o custo-benefício é totalmente favorável à vacinação. E em relação à questão da vacinação, Cristina, eu fiquei ouvindo você falar um tempão. Sim, fiquei ouvindo você falar um monte de fake news durante um tempão, então você me permita terminar a frase. Não falei fake news nenhuma, não venha me acusar de mentirosa, não. Você me permita terminar a frase, Cristina, você está sendo delicada. Eu deixo você terminar, mas não invente. Não, você não deixa, não. Você me interrompeu já na primeira frase que eu comecei a falar, você já começou a me interromper. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é verdade que as pessoas podem pegar a Covid-19 mesmo estando vacinadas, mesmo estando com a terceira dose da vacina. Mas o importante na vacinação é justamente evitar os casos graves, aqueles casos que levam à internação ou à morte. E é isso que explica, por exemplo, que nessa última grande onda que nós tivemos no Brasil de Covid-19, apesar do número de casos ter sido muito maior do que em ondas anteriores, o número de mortes foi muito inferior, porque já havia uma proporção bastante significativa da população que estava vacinada. Agora, já há uma preocupação em relação a internações e mortes. Inclusive, há um dado de hoje de que 80% dos leitos de UTI em hospitais privados em São Paulo já estão ocupados, né? Isso é, primeiro, reflexo de uma redução, obviamente, dos leitos de UTI, que foi natural, conforme as curvas foram caindo, e, por outro lado, também uma alta de casos que se agravam. E, muitas vezes, isso é resultado justamente de vacinações incompletas. Então, a gente deve, sim, dar a informação correta para a população que o custo-benefício de se vacinar é muito, mas muito superior a qualquer risco que possa haver de raríssimos casos de efeitos adversos graves. Bem, em ciência, e isso não sou eu que estou dizendo, vários médicos dizem, porque eu não espalho fake news, tá, Diogo? Eu estou trazendo informações das minhas fontes, você tem as tuas, eu tenho as minhas, a gente pode questionar as nossas fontes, isso é legítimo, agora ficar acusando o outro de mentir, eu acho bastante desonesto. O que os médicos que efetivamente estudam efeitos adversos de vacina, que são os médicos heróis, que estão atendendo as milhares de vítimas de efeitos adversos, mesmo que isso seja 0,0 alguma coisa das estatísticas, são pessoas reais, que estão sofrendo efeitos adversos e estão pagando muito do próprio bolso porque no serviço público recusam-se a atendê-las por medo das represálias dos governos municipais, dos governos estaduais, desses canceladores de plantão aí nas redes sociais e esses médicos voluntários que estão fazendo esse esforço coletivo sabem que em ciência qualquer morte relacionada a um medicamento ou a uma vacina que supostamente deveria salvar, proteger, deve sim ser considerada. O tal do custo-benefício não se faz em cima de mortes, jamais. E não há provas de que a vacina diminuiu a gravidade das internações ou da doença, tanto que pessoas com 4 doses estão sim, se tiverem outras comorbidades, uma saúde fragilizada, contraindo, agravando, internando e morrendo. Então, isso aí, quem está por dentro dos estudos e das estatísticas jamais afirmaria que não está acontecendo, porque está. O Pfizer Gate está aí para quem quiser acessar com todas as informações mais recentes acerca do que a Pfizer especificamente já sabe e já sabia lá atrás a respeito da gravidade dos efeitos adversos. E só para trazer mais um dado que é confirmado pelo Ministério da Saúde, há mais de 4.000 mortes no Brasil em investigação com possível relação com a vacina. O fato de, recentemente, o Ministério da Saúde ter investigado 38 dessas 4.000 mortes, deixado como inconclusas 36 e confirmado que 2 não tinham relação com a vacina, não quer dizer que todas as outras 4.000 devam ser desprezadas. Por último e por fim, foi noticiado pela imprensa, inclusive, numa vacinação recente contra a febre amarela em 2018,
que a vacinação estava sendo suspensa no Brasil porque duas pessoas tinham falecido após se vacinar, ainda que naquele momento não se soubesse se havia qualquer relação daquela vacinação com a morte daquelas duas pessoas. Nós estamos no momento com mais de 4.000 mortes relacionadas possivelmente a vacina de Covid, relatadas ao Vigimed da Anvisa, relatadas ao Ministério da Saúde, ainda por serem investigadas, porque a Anvisa não está investigando, e é óbvio que as pessoas têm medo e têm o direito de questionar tudo isso. Shelby, para finalizar, Cristina, por favor. Não, é que é exatamente a estrutura de uma teoria da conspiração, jogar números assim sem dar devida explicação. Quando você fala em 4.000 mortes, e aí você dá a entender que elas estão relacionadas à vacina, isso é absolutamente falso, porque, obviamente, se você tem 100 milhões de vacinados, 100 milhões de pessoas vacinadas em poucos meses, né, é óbvio que nesse universo vai ter pessoas que vão morrer, mas você não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito sem um estudo completo de cada caso. E esses casos têm que ser investigados e analisados pelas autoridades sanitárias antes de serem anunciadas como casos relacionados, que é o que você está fazendo. Você está fazendo um alarmismo em cima de dados que não são confirmados e não foram confirmados por análises do governo. Você não conseguiu citar um único caso de pessoa que tenha morrido no Brasil por causa da vacina que tenha sido comprovado. Quer que eu te cite um? Você não conseguiu comprovar um único caso, Cristina. Você está fazendo alarmismo. É um absurdo o que você está fazendo. É um desserviço à saúde pública brasileira que você faz. Cris, a gente precisa encerrar o assunto. Estourou nosso tempo já. Bruno Graff, perguntem, pesquisem desde agosto de 2021 confirmado. Bruno Graff. É óbvio que é preciso investigar cada um deles. É óbvio que é preciso investigar cada um deles, mas você faz uma ilação absolutamente falsa. Não faço. O assunto é polêmico, divide opiniões. A qualquer momento a gente fala de novo sobre vacinas aqui no Jornal da Manhã.